Os centros urbanos são o ápice do desenvolvimento das sociedades. Mas tudo tem o seu preço. Acompanhado desses avanços tecnológicos e da engenharia civil, encontramos todo tipo de poluição, da sonora aos aterros sanitários, além da poluição causada pelos veículos que transportam milhares de cidadãos. Ainda bem que alguém teve a brilhante ideia de manter na maioria das metrópoles áreas de natureza preservadas. Os parques e bosques amenizam o caos das cidades grandes. Eu sempre gostei de passar uma parte do meu tempo livre fazendo trilhas ecológicas com meus amigos. Até aquele dia que mudou a minha opinião completamente. Olá, meu nome é Diego, tenho 27 anos e vou lhe contar o que aconteceu comigo e meus amigos há 1 ano e meio no Parque Ecológico da minha cidade. Não irei dizer o nome da cidade, pois eu fui embora de lá. Praticamente fui escorraçado pelas autoridades políticas do local, pois eles não queriam que aquele fato assustasse os turistas e moradores que frequentam o parque. Era um dia de domingo. Eu e mais 6 amigos, Pedro, Larissa, Michel, Jonas, Margarete e Clara, havíamos combinado essa trilha desde o começo da semana. Por volta das 6:30 da manhã, todos estávamos na entrada principal do Parque Ecológico. Conferimos as nossas mochilas, fizemos um lanche, conversamos um pouco sobre nossos trabalhos e situações aleatórias. Às 8 horas, começamos a nossa aventura. Clara filmava tudo para postar nas suas redes sociais. Ela era a nossa blogueirinha. Pedro ia à frente, todo equipado, um facão na cintura e um GPS sempre à mão. Eu carregava os suprimentos, água, pacotes com barras de cereal, biscoitos e sachês com mel para dar energia. Pedro falou que nós iríamos bem mais para dentro do parque, onde poucos estiveram lá. Ao meio-dia, tínhamos passado pela última cabine da Polícia Ambiental. Os policiais não estavam lá. Talvez tenham saído para almoçar. Jonas pediu para pararmos um pouco e nos alimentar também. Michel pegou minha mochila e já foi abocanhando os biscoitos. Não sei quem perguntou se era biscoito ou bolacha, o que começou um debate sem sentido algum. Retomamos a trilha e chegamos em um trecho onde as árvores eram tão altas que quase não conseguíamos ver o céu devido à densa folhagem. Margarete notou que havia esfriado um pouco. "Acho que vai chover. Vamos voltar daqui", disse ela. Larissa, a mais animada e praticante de CrossFit, que ia logo após Pedro, foi até Margarete, pegou sua mão e a encorajou a seguir em frente, enquanto Pedro brandia o seu facão na mata, abrindo o caminho, pois a trilha já havia desaparecido. Naquele momento, eu já não via mais sentido seguirmos tão longe. Mas já que estávamos ali, só restava seguir a Pedro. "Droga, a internet caiu. Eu estava fazendo uma live e tinha mais de 400 pessoas assistindo", reclamou Clara. A folhagem das árvores tornava o local mais escuro e eu já não fazia ideia de quanto tempo estávamos andando. Pedro estava calado. Ele apenas sacudia o seu facão na mata e ia em frente. Nós o seguimos em fila indiana. Um silêncio tomou conta de todos. Foi quando ouvimos um barulho de galhos secos sendo quebrados. "Vocês ouviram também?", perguntou Pedro, olhando para trás. Todos balançamos a cabeça, concordando. O barulho foi ficando mais próximo, vindo em nossa direção. Antes que nós pudéssemos pensar em dar a volta, algo avançou em Pedro e o puxou para a escuridão da mata. Todos gritamos e o Michel correu e saiu empurrando quem estivesse à sua frente. O restante de nós ficou paralisado por um instante, ouvindo os gritos de Pedro,
e um grunhido horrível vindo do meio da mata. Até que algo foi arremessado em nossa direção e parou de rolar próximo aos pés de Margarete. Ela desmaiou ao ver que aquilo era a cabeça decepada de Pedro. Foi nesse momento que todos nós corremos em direções aleatórias. Hoje eu tenho vergonha em dizer que abandonamos uma das nossas amigas à própria sorte. Mas não tive como conter o medo e voltar para tentar levantar a Margarete. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Eu olhei para trás e vi a criatura enorme, com a pelagem branca e grandes olhos avermelhados sair da mata e se aproximar lentamente da nossa amiga desmaiada. Suas presas tinham sangue escorrendo, certamente do corpo de Pedro. Eu apenas chorei e continuei correndo. Acho que já havia anoitecido, pois eu quase não conseguia enxergar o caminho da trilha. O que era aquilo? Um lobo? Uma onça? Não, eu nunca tinha visto qualquer animal parecido na minha vida. Eu parei perto de uns troncos caídos para tomar fôlego, quando senti algo agarrando o meu tornozelo. Puxei rapidamente a minha perna e gritei: "Shh, não faça barulho ou o bicho vai nos encontrar." Era a Larissa que saiu do meio dos troncos. "Cadê o resto do pessoal?" perguntei em voz baixa. "Não sei. Quando o Michel me empurrou, eu caí e vi a Margarete desmaiar. Não pensei duas vezes e corri também." Ela se calou ao ouvir um grito que parecia estar vindo um pouco distante de nós. "Socorro! Socorro!" O grito foi interrompido por um barulho de ossos quebrando. Reconhecemos que era a voz de Michel. Nós olhamos brevemente e continuamos a correr. Aquela coisa estava perto de nós. Larissa corria na minha frente e eu notei que ela estava com o facão de Pedro preso à sua cintura. Ela estava com um short jeans desfiado e bem justo ao seu corpo. Aqueles anos de crossfit fizeram muito bem a ela. "Eu não acredito que você está olhando para minha bunda num momento desses, Diego", reclamou Larissa, olhando para trás. "Não, Larissa, eu estava olhando para o facão", respondi. "Ah, sim. Quando o bicho puxou Pedro, o facão dele caiu perto de mim. Eu estava logo atrás dele, não era?" Enquanto ela falava, ouvimos passos se aproximando. Algo agarrou a minha mochila. Era Jonas. "Pessoal, eu vi o Michel lá atrás. Quer dizer, vi o que sobrou dele. Foi horrível. O que é que está nos perseguindo?" Ele falava e chorava ao mesmo tempo. Larissa empunhou o facão e apontou em direção a Jonas. "Fale menos e corra mais. Quando sairmos daqui, chamaremos a polícia para ver o que é. Vamos tentar sobreviver." "Mas com essa escuridão, como saberemos se estamos indo em direção à saída do parque?" me perguntei enquanto corríamos sem rumo. Um pouco à frente, avistamos uma luz. Ela se movimentava em meio às árvores. Seriam os policiais? Nós três corremos em direção à luz. Era a Clara. Ela estava mais assustada que nós. A sua maquiagem escorria pelo rosto junto com as lágrimas. Mas aí percebemos que ela estava mancando. Ela apontou a luz do celular e nos mostrou seu tornozelo sangrando.